dúvida que surgiu, e vocês pediram para comentar, foi sobre a questão do tempo de meia-vida desses fármacos. Então, o que é que representa esse tempo de meia-vida plasmático, né? É o tempo necessário para que a quantidade original do fármaco que foi administrado seja reduzida até a sua metade. Por isso que a gente fala em meia-vida, é a metade da sua vida plasmática ali dentro do organismo. Então, basicamente, esse parâmetro farmacocinético vai refletir o declínio das concentrações sistêmicas desse fármaco durante o intervalo entre duas doses que estão lá no estado de equilíbrio. Então, vamos tentar entender isso aqui. Então, por isso que esse parâmetro ele é tão importante, porque o fármaco, uma vez que ele é administrado, a sua concentração plasmática vai reduzindo, né? Ele vai sendo metabolizado, ele vai sendo distribuído, coisas nesse sentido, ele vai sendo eliminado, né? Então, o processo de eliminação, de metabolização para auxiliar no processo de excreção, né? E esse processo de excreção final reduzem a concentração plasmática desse fármaco. Então, tendo em vista o tempo que demora para que essa concentração plasmática chegue aí à metade, isso vai facilitar saber qual é o período necessário de fazer uma nova administração para aquele fármaco, tá? Então, por isso que a gente fala que esse parâmetro reflete o declínio das concentrações sistêmicas do fármaco durante um intervalo entre duas doses. E a gente vai observar o estado de equilíbrio, porque é onde a gente quer manter as concentrações plasmáticas desse fármaco. Então, existe uma fórmula matemática para isso, tá? Existe uma fórmula matemática que caracteriza esse tempo de meia-vida, que seria um número 0,0639, né? Obtido através de algumas variáveis, versus o volume de distribuição dividido pelo clearance, que é basicamente a depuração. Então, observem que o tempo de meia-vida é diretamente proporcional ao volume de distribuição. Então, quanto menor o volume de distribuição que a gente tem, menor vai ser o tempo de meia-vida. Quanto maior for o volume de distribuição que esse fármaco tem dentro do corpo, né, maior vai ser o tempo de meia-vida. E esse parâmetro ele é inversamente proporcional à depuração, né, ao clearance, que demonstra o que é a nossa capacidade de remover do nosso sangue essa quantidade, esse fármaco aí. Então, o que é que isso quer dizer? Quanto maior for o processo de depuração, menor é o tempo de meia-vida, né? Porque eu estou retirando mais rapidamente. Então, a concentração plasmática do fármaco está caindo a metade mais rapidamente. Quanto maior for o clearance, menor o tempo de meia-vida. Quanto menor for esse processo de depuração, maior é o tempo de meia-vida. Então, vai demorar mais para que a concentração do fármaco seja reduzida à metade. Então, alguns fatores podem afetar a meia-vida de um fármaco. Ou eles vão mexer no volume de distribuição, ou eles vão mexer sobre o processo de depuração, tá? Então, existem fatores que causam a diminuição do efeito aqui sobre a meia-vida, né? O efeito mais comum sobre a meia-vida pode ser de diminuição ou aumento da meia-vida. Então, algumas coisas que levam à diminuição do volume de distribuição e, consequentemente, diminui o tempo de meia-vida. O processo de envelhecimento. Quando você está envelhecendo, uma das características que acontece de modificação corporal é a diminuição da sua massa corporal. Então, quanto menos massa corporal você vai ter, menor vai ser o processo de distribuição desses fármacos. Então, menos fármaco está distribuído pelos tecidos, então está mais na corrente sanguínea. E com isso a gente pode metabolizar esse fármaco mais rapidamente, pode excretar ele mais rapidamente. Então, a gente diminui, então, o seu tempo de meia-vida. E vamos pensar o contrário, né? O que é que a gente pode ter enquanto efeito comum sobre a meia-vida esse aumento em alguma situação, por exemplo, no processo de obesidade. O indivíduo obeso ele tem um aumento de massa adiposa, né? De tecido adiposo. Com isso, ele tem mais locais para a distribuição dos fármacos. Os fármacos conseguem se distribuir e ficar retido naqueles locais. Então, a gente vai ter aqui consequentemente, um aumento do tempo de meia-vida, porque o fármaco está retido, ele não está lá na corrente sanguínea para ser metabolizado, não está chegando nos locais de metabolização, não está sendo excretado. E em relação aos efeitos sobre a depuração, né, também existem fatores que levam ao aumento
da depuração, então aumento de metabolismo, né, como aqui a indução de enzimas do citocromo P450, vai levar à diminuição da meia-vida. Porque quanto maior é o metabolismo, mais rapidamente eu consigo fazer a excreção. Então, eu diminuo a meia-vida plasmática desses fármacos. Então, quanto menor o metabolismo, né, se eu fizer uma inibição do citocromo P450, eu consigo aumentar o tempo de meia-vida de um fármaco. Então, tem outros parâmetros aí também que fazem essas alterações. Observando aqui esses gráficos, esse gráfico aqui mostra a concentração do fármaco em função do tempo, né? E aqui seria uma administração por via intravenosa, porque observem, a concentração plasmática ela é máxima, inicial, e depois ela vai decorrendo, né? Vai diminuindo, diminuindo. O tempo que a gente leva para reduzir até a metade essa concentração inicial, a gente chama de tempo de meia-vida. Então, aqui seria a metade. E aí, aqui estaria a unidade de tempo. Depois desse tempo aqui, para reduzir a metade essa concentração, eu tenho esse tempo de meia-vida. Então, a gente tem, geralmente, o que a gente observa? De 3 a 5, 6 meias-vidas aí, que a gente leva para conseguir eliminar completamente esse fármaco depois da última administração. Então, imagina que eu administrei pela última vez esse fármaco, né? Ele vai demorar um tempo de meia-vida para cair 50%. Desse ponto, para ele cair 50% desse valor, demora mais um tempo de meia-vida. Para ele cair 50% desse valor, demora mais um tempo de meia-vida. E assim sucessivamente. Então, podem contar aqui que vocês vão ver cada vez a metade aparecendo nesses pontos. Então, geralmente, a maioria dos fármacos vão levar aí cerca de 3 a 5, 6 meias-vidas plasmáticas para a gente conseguir eliminar completamente do nosso corpo, para a gente reduzir as concentrações plasmáticas dessas substâncias. Então, da mesma forma que a gente vê caindo aqui nesse ponto, nesse gráfico de baixo, a gente vê a quantidade total de fármaco excretada em função do tempo. Vai diminuindo na corrente sanguínea, porque eu vou aumentando a sua porção de excreção, tá certo? E aí a gente vem para esse quadro final, esse gráfico final, onde a gente tem a concentração desse fármaco em função do tempo, né? Múltiplos da meia-vida de eliminação. Então, aqui seria uma meia-vida de eliminação, 2 meias-vidas, 3 meias-vidas, e assim vai. Então, a gente vê que a gente tem a administração de um fármaco e ele começa a ser absorvido. Então, sua concentração plasmática ela vai absorvendo. Chega um momento que ela começa, então, a cair. Por quê? Porque nesse processo, nesse momento aqui, a gente tem uma força muito maior dos processos de metabolização, de distribuição e de excreção dos fármacos, do que do processo de absorção. É por isso que a concentração plasmática desse fármaco começa a cair. Então, quando ela vai caindo, a gente vai administrar novamente. Então, a gente faz a administração do fármaco novamente e assim a gente vai nesse sentido até a gente alcançar o estado de equilíbrio. Então, esse estado de equilíbrio é quando a gente vai ter a manutenção das doses terapêuticas nessa faixa aqui, né? Então, nesse estado de equilíbrio, que a gente chama de steady state, a gente alcança geralmente depois que de 4, 5 meias-vidas plasmáticas a gente chega nesse estado de equilíbrio, né? E aí, lembrem, a gente demora mais ou menos esse tempo. Então, seria os processos de administração que vocês fazem, a frequência de administração desses fármacos. Se você utiliza 4 vezes ao dia, é porque ele cai mais rapidamente aqui. Se você utiliza durante uma vez ao dia, então quer dizer que o tempo de meia-vida dele é maior, ele demora mais para diminuir essa concentração plasmática. Se você utiliza ele a cada 3 dias, isso significa que essa queda aqui demora mais do que um fármaco que você precisa administrar 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, tá certo? Então, é basicamente essas questões aí em relação ao tempo de meia-vida. E o tempo de meia-vida é importante para a gente conseguir fazer a determinação da frequência de administração. Quantas vezes eu vou administrar esse fármaco aqui ao dia, 1 semana, 2 semanas, e quanto tempo vai levar para eu conseguir remover completamente esse fármaco dentro da minha corrente sanguínea após eu parar de utilizar esse medicamento, tá bom? Então, espero que tenha esclarecido um pouco as dúvidas relacionadas com esse